Ela sorria para todos, falava com doçura e dizia cuidar da sogra com amor. Mas assim que a porta se fechava, a máscara caía. O que aquela mulher fazia com a mãe do milionário era algo que ninguém jamais imaginaria. Durante meses, aquela senhora sofreu em silêncio dentro da própria casa. Cada dia parecia uma repetição cruel do anterior. Remédios que não reconhecia, regras que não entendia, portas sempre fechadas. Para o filho, tudo estava sob controle. Para o mundo, ela era bem cuidada. Mas a verdade era bem diferente. A única pessoa que começou a desconfiar foi quem quase ninguém notava: a empregada da casa. Em silêncio, ela passou a observar detalhes estranhos, ouvir gemidos abafados, notar mudanças no corpo e no olhar daquela idosa. Sem fazer barulho, começou a juntar peças, registrar horários, guardar provas, investigando um segredo que, se viesse à tona, destruiria aquela família para sempre. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. A mansão da família Bastos ficava afastada da cidade, cercada por muros altos e jardins impecáveis. Tudo ali transmitia riqueza e organização. O tipo de lugar onde nada parecia fora do lugar. Ainda assim, havia um silêncio estranho, pesado, como se as paredes guardassem segredos antigos. No segundo andar, em um quarto amplo e elegante, estava Dona Alzira, uma senhora de 78 anos. O corpo frágil contrastava com os móveis caros ao redor. Sentada perto da janela, ela observava o jardim tentando encontrar algum conforto. As mãos tremiam levemente, e o olhar carregava um medo que ela já não sabia explicar. O som de passos no corredor fez seu coração acelerar. Ela reconhecia aquele caminhar firme. A porta se abriu sem aviso. Clara, sua nora, entrou com a aparência impecável de sempre. Vestido elegante, cabelo bem arrumado, sorriso doce no rosto. Para quem via de fora, Clara era a nora perfeita, a mulher dedicada que havia assumido sozinha os cuidados da sogra. Bom dia, Dona Alzira, disse com voz suave demais. Dormiu bem? Dormi, respondeu a idosa, sem convicção. Clara caminhou pelo quarto observando tudo, como se estivesse avaliando cada detalhe. A senhora ainda não tomou os remédios da manhã, comentou. Já conversamos sobre horários. Eu estava esperando comer alguma coisa antes, explicou Dona Alzira, em tom baixo. Clara suspirou, fingindo paciência. Sobre isso, fiz alguns ajustes na sua alimentação. O médico recomendou uma dieta mais leve. É para o seu bem. Ela colocou sobre a mesa um copo com líquido esverdeado e cheiro estranho. Beba tudo, ordenou, ainda sorrindo. Dona Alzira obedeceu. O gosto amargo fez seu estômago embrulhar. Mas ela não reclamou. Nunca reclamava. A única pessoa que começou a notar que algo estava errado foi quem quase ninguém notava. Lúcia, a empregada da casa. Trabalhava ali havia mais de 15 anos e conhecia cada rotina. Ultimamente, percebia Dona Alzira mais fraca, mais calada, mais assustada. Em silêncio, Lúcia passou a observar, a ouvir gemidos abafados, a notar olhares de medo. Sem levantar suspeitas, começou a juntar pequenas peças de um quebra-cabeça perigoso. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir uma verdade capaz de destruir aquela família para sempre. Lúcia começou a perceber que algo estava errado muito antes de conseguir explicar o que era. Não foi um único episódio, mas um conjunto de pequenos sinais que, somados, formavam um incômodo difícil de ignorar. Trabalhando naquela casa havia mais de 15 anos, ela conhecia cada rotina, cada hábito, cada mudança de humor. Dona Alzira nunca foi uma mulher frágil de espírito. Mesmo com a idade avançada, sempre manteve opinião forte, gostava de conversar e fazia questão de decidir pequenas coisas do dia a dia. Mas, aos poucos, tudo isso foi desaparecendo. Agora, quase não falava. Quando falava, parecia medir cada palavra. O olhar vivia baixo, como se tivesse medo até do próprio pensamento. E havia algo ainda mais estranho. Ela nunca ficava sozinha fora do quarto. Clara passou a controlar tudo. Horários, visitas, refeições, medicamentos. Sempre com justificativas bem ensaiadas. Sempre usando a mesma frase. É para o bem dela. Lúcia ouvia aquilo todos os dias. Mas o bem não parecia fazer bem nenhum. Naquela manhã, enquanto recolhia a bandeja do café,
Percebeu que quase nada havia sido tocado. O pão intacto. A fruta cortada do mesmo jeito que tinha ido. Apenas um copo vazio, com um cheiro amargo que não combinava com comida. Dona Alzira não comeu? Perguntou com cuidado. Ela não tem mais apetite, respondeu Clara sem olhar. Idade, você sabe. Lúcia sabia. Sabia que aquilo não era verdade. Nos dias seguintes, o corpo da idosa começou a dar sinais claros de desgaste. Manchas avermelhadas surgiam nos braços e nas pernas. A pele parecia sensível demais. Sempre que Lúcia tentava comentar algo, Dona Alzira desviava o olhar ou mudava de assunto. Certa tarde, enquanto ajudava a trocar os lençóis, Lúcia se aproximou um pouco mais. A senhora está bem mesmo? Dona Alzira demorou a responder. Olhou para a porta fechada, depois para a janela, e só então murmurou. Está tudo sob controle. A resposta não convenceu. Soou ensaiada. Decorada. Naquele mesmo dia, Lúcia ouviu algo que fez seu estômago revirar. Vinha do quarto. Não era um grito. Era um pedido baixo, quase apagado. Para, por favor. Ela congelou no corredor. Sabia que, se entrasse sem ser chamada, poderia perder o emprego. Mas também sabia que aquilo não era normal. Aquilo não era cuidado. À noite, em casa, Lúcia quase não dormiu. Pensava na própria mãe, que havia morrido simples, pobre, mas cercada de respeito. Pensava no que era envelhecer sem ter quem defendesse. Na manhã seguinte, tomou uma decisão silenciosa. Não iria confrontar ninguém. Não ainda. Passaria a observar tudo com atenção redobrada. Horários, remédios, conversas, atitudes. Se algo realmente estivesse errado, ela precisava ter certeza. Porque mexer com aquele segredo significava enfrentar gente poderosa demais para alguém como ela. A partir daquele dia, Lúcia passou a enxergar a casa com outros olhos. O que antes parecia apenas rotina agora carregava um peso estranho. Cada porta fechada, cada ordem curta de Clara, cada bandeja que voltava quase intacta virava mais uma peça de um quebra-cabeça desconfortável. Ela começou a prestar atenção nos horários. Sempre os mesmos. Café cedo, remédios logo depois, portas fechadas durante horas. Dona Alzira raramente aparecia nas áreas comuns. Quando aparecia, era rápido, sempre vigiada, sempre cansada. Clara não desgrudava. Ela anda muito confusa, dizia para quem perguntava. Precisa de tranquilidade. Mas tranquilidade não combina com medo. E Lúcia via medo nos olhos da idosa. Certa manhã, ao limpar o quarto, percebeu algo diferente na lixeira do banheiro. Embalagens de remédios que ela nunca tinha visto antes. Não eram os mesmos que costumava organizar no porta-comprimidos semanal. Eram outros. Caixas diferentes, nomes estranhos. Lúcia hesitou por alguns segundos, depois colocou uma das embalagens no bolso do avental. Não sabia explicar o motivo. Apenas sentiu que precisava guardar aquilo. No almoço, a cena se repetiu. A comida voltou quase intacta. Apenas o copo havia sido esvaziado. Ela só bebe isso agora, comentou Clara, sem levantar os olhos do celular. O resto faz mal. Lúcia sentiu, mas por dentro sentiu um aperto. Aquilo não era alimentação. Era controle. Naquela tarde, enquanto passava roupas na lavanderia, ouviu passos no andar de cima. Passos rápidos. Depois, a porta do quarto se fechando com força. Minutos depois, um som baixo atravessou o silêncio da casa. Um choro contido. Não alto. Não claro. Mas real. Lúcia largou o ferro desligado e ficou parada, segurando a própria respiração. Era como se o som tivesse atravessado não só a casa, mas também o peito dela. Pensou em subir. Pensou em bater na porta. Pensou no salário, nas contas, nos filhos. Pensou também na própria mãe, que envelheceu sem luxo, mas nunca sem dignidade. Naquela noite, Lúcia voltou para casa carregando mais do que cansaço. Carregava a culpa. A culpa de quem vê e não age. A culpa de quem sente que algo está errado, mas ainda não sabe como enfrentar. Sentada na cama, pegou o celular antigo que quase não usava. Abriu o aplicativo de gravação. Testou o som. Funcionava. Só por precaução, murmurou para si mesma.
Ela ainda não sabia quando usaria, nem se teria coragem. Mas decidiu que, se algo grave estivesse acontecendo ali dentro, não ficaria mais apenas na dúvida. Às vezes, o silêncio protege. Mas outras vezes, ele mata aos poucos. E Lúcia começava a entender isso. Clara sempre foi organizada, mas agora parecia obcecada por controle. Nada acontecia naquela casa sem que ela soubesse. Horários passaram a ser rígidos. Portas trancadas. Telefones longe do alcance de Dona Alzira. Até a televisão foi retirada do quarto, sob a desculpa de que agitava demais a cabeça dela. Silêncio ajuda a mente, dizia Clara, principalmente na idade dela. Mas o silêncio ali não acalmava. O silêncio sufocava. Dona Alzira passou a perder a noção dos dias. Às vezes acordava sem saber se era manhã ou tarde. As janelas ficavam quase sempre fechadas. A luz entrava pouco. Quando perguntava que horas eram, Clara respondia sem paciência. Ainda é cedo. Descanse mais. Descansar virou obrigação. Não escolha. Lúcia observava tudo de longe. Cada ordem curta, cada olhar duro, cada resposta atravessada. A casa parecia girar em torno do humor de Clara. Quando ela estava bem, o clima ficava suportável. Quando não, todos andavam em silêncio, como se pisassem em cacos de vidro. Certa tarde, Lúcia foi chamada ao quarto. Preciso que leve esse lixo, disse Clara, apontando para uma sacola fechada. Ao pegar, sentiu o peso estranho. No caminho até a área externa, a curiosidade venceu o medo. Abriu discretamente a sacola. Dentro, frascos vazios de remédio, alguns sem rótulo, outros com nomes que ela nunca tinha ouvido. O coração bateu mais rápido. Ela fechou tudo e jogou fora como mandado, mas a imagem não saiu da cabeça. Naquela noite, enquanto organizava a cozinha, ouviu Clara falando ao telefone na sala. Não conseguiu ouvir tudo, mas algumas palavras ficaram claras demais. Está ficando mais fraca. Sim, está obediente. Ainda não, mas logo não vai questionar nada. Lúcia sentiu um frio na espinha. Aquilo não soava como conversa de cuidado. Soava como planejamento. Nos dias seguintes, Dona Alzira começou a apresentar lapsos estranhos. Esquecia nomes simples. Confundia manhã com noite. Às vezes chamava Lúcia pelo nome da falecida nora, Dona Marta. Em outras, chorava sem saber explicar o motivo. Eu sinto que estou sumindo, disse certa vez, num fio de voz. Lúcia apertou os lábios para não chorar junto. Ela começou, então, a fazer algo perigoso. Anotava mentalmente horários, frases, atitudes. E sempre que podia, deixava o celular gravando no bolso do avental enquanto passava pelo corredor do quarto. Não tinha provas ainda. Só sensações. Mas algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas crueldade. Era estratégia. E quanto mais o tempo passava, mais Lúcia sentia que Clara estava correndo contra algo. Ou alguém. Talvez contra o próprio filho. Talvez contra o tempo. O isolamento de Dona Alzira deixou de ser sutil e passou a ser evidente. Nenhuma visita era permitida sem aviso prévio, e mesmo quando alguém ligava perguntando por ela, Clara sempre tinha uma resposta pronta. Está dormindo. Hoje não é um bom dia. O médico pediu repouso absoluto. Henrique, o filho, raramente ligava diretamente para a mãe. Sempre falava com a esposa, confiando que tudo estava sob controle. Afinal, Clara fazia questão de parecer cansada, dedicada, sobrecarregada pelos cuidados. Para ele, ela era uma mulher forte. Para Dona Alzira, era uma sombra constante. Lúcia percebia que a idosa já nem perguntava mais quando o filho voltaria. Era como se tivesse desistido de esperar. Certa manhã, enquanto ajudava a Dona Alzira a se sentar na cama, sentiu o peso do corpo mais leve do que o normal. Os ossos pareciam saltar sob a pele fina. A senhora comeu ontem à noite? Perguntou baixinho. Dona Alzira demorou a responder. Acho que sim, ou não. Não lembro. Aquilo doeu mais em Lúcia do que qualquer grito. Esquecer a fome era sinal de algo muito errado. Naquele mesmo dia, Clara cometeu um pequeno erro. Um erro que não percebeu, mas que Lúcia notou na hora. Ao sair do quarto, deixou cair um papel dobrado perto da porta.
Lúcia recolheu rapidamente antes que alguém visse. Era uma anotação simples, escrita à mão, horários, doses, observações. Ao lado de alguns horários, palavras como agitada, resistiu, reforçar. Lúcia não entendia tudo, mas entendeu o suficiente para sentir o chão sumir sob seus pés. Aquilo não parecia cuidado médico. Parecia controle. Ela guardou o papel no fundo da bolsa, com o coração disparado. Agora não eram apenas sensações. Existia algo concreto. Nos dias seguintes, Dona Alzira começou a apresentar efeitos ainda mais visíveis. Falava arrastado em certos momentos. Tinha dificuldade para se levantar sozinha. Às vezes, dormia durante horas seguidas, sem reagir a barulho nenhum. Ela precisa desses remédios, dizia Clara, quando Lúcia demonstrava preocupação. Você não entende dessas coisas. Lúcia entendia de gente. E aquilo não era normal. À noite, deitada em casa, pensava no risco que estava correndo. Clara tinha dinheiro, influência, proteção. Ela não tinha nada além da própria consciência. Mas também sabia que, se continuasse calada, poderia carregar aquela culpa para o resto da vida. Na manhã seguinte, enquanto limpava o corredor, deixou o celular gravando por mais tempo do que o habitual. Captou vozes abafadas. Ordens secas. Um não questione dito em tom baixo, mas firme. Era pouco. Mas era mais do que silêncio. E Lúcia começava a entender que, dali em diante, cada passo teria consequências. Lúcia passou a viver em estado de alerta constante. Dormia mal, acordava antes do despertador e sentia um nó no estômago toda vez que atravessava o portão da mansão. Não era mais apenas preocupação. Era medo. Medo do que estava acontecendo e medo do que ainda poderia acontecer. Clara parecia mais impaciente a cada dia. Já não se preocupava tanto em disfarçar na frente da empregada. As ordens eram secas, diretas, sem espaço para perguntas. Não entre no quarto sem chamar. Não converse demais com ela. Faça só o que eu mandar. Dona Alzira, por outro lado, parecia diminuir a cada amanhecer. O rosto estava mais fundo, os olhos sempre marejados. Às vezes, segurava o braço de Lúcia com força inesperada, como se tivesse medo de ficar sozinha. Você não vai embora, vai? Perguntou certa manhã, quase chorando. Não, Dona Alzira, estou aqui, respondeu Lúcia, mesmo sem saber até quando aquilo seria verdade. Naquele dia, algo mudou. Clara recebeu uma ligação longa e saiu do quarto falando baixo, mas apressada. Lúcia não ouviu tudo, mas uma frase ficou clara demais. Precisa ser logo. Ele não pode desconfiar. Ele só podia ser Henrique. Pouco depois, Clara chamou Lúcia até a cozinha. Vou viajar por 2 dias, disse, pegando a bolsa. Mas tudo já está organizado. Os remédios estão separados. Nada pode sair do controle. Lúcia sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo soou como aviso. Ou ameaça. Enquanto Clara esteve fora, Dona Alzira ficou ainda mais debilitada. Dormia quase o dia inteiro. Quando acordava, parecia confusa, às vezes assustada. Eu sinto que algo ruim vai acontecer, murmurou numa dessas breves lucidezes. Lúcia apertou a mão da idosa e decidiu que não podia esperar mais. Aproveitou o momento em que estava sozinha no quarto e fotografou as embalagens dos remédios com o celular. Depois, gravou um áudio curto, registrando a condição da senhora. Não era muito, mas era verdade. Quando Clara voltou, veio diferente, mais apressada, mais rígida. No mesmo dia, começou a separar papéis no escritório. Documentos, pastas, assinaturas. A Dona Alzira vai precisar resolver umas coisas importantes, disse, sem olhar para Lúcia. Assuntos de família. Lúcia sentiu o coração disparar. Entendeu, naquele instante, que Clara estava acelerando algo. E que talvez não houvesse mais muito tempo. Naquela noite, em casa, Lúcia ficou sentada na beira da cama por longos minutos, segurando o celular. Pensou em Henrique. Pensou no risco. Pensou no que aconteceria se ficasse calada. Algumas decisões mudam tudo. E ela sentia que estava prestes a tomar uma delas. A sensação de urgência passou a acompanhar Lúcia o tempo todo. Não era mais apenas desconfiança.
Era certeza. Algo grave estava prestes a acontecer, e Clara não fazia questão de esconder que tinha pressa. Os documentos continuavam espalhados pelo escritório. Pastas abertas, papéis separados, canetas sempre à mão. Clara entrava e saía do cômodo com frequência, falando ao telefone em voz baixa, mas firme. Sempre encerrava as ligações da mesma forma. Está tudo caminhando. Dona Alzira, por sua vez, já quase não se levantava sozinha. Precisava de ajuda até para sentar na poltrona perto da janela. A fraqueza era visível, e os lapsos de consciência se tornavam mais frequentes. Que dia é hoje? Perguntava várias vezes. Onde está meu filho? Lúcia respondia com calma, mas por dentro sentia o desespero crescer. Henrique continuava distante, confiando plenamente na esposa. Não sabia de nada. Não via nada. Certa tarde, enquanto ajeitava os lençóis, Dona Alzira segurou o braço de Lúcia com força inesperada. Os olhos estavam marejados. Ela não é boa comigo, sussurrou. Mas não conte para ninguém. Ela disse que é melhor assim. Lúcia sentiu um nó na garganta. Aquilo confirmou tudo o que ela temia. Naquele mesmo dia, Clara chamou Lúcia para conversar. Você anda muito atenta, disse, olhando fixamente. Não gosto de curiosidade desnecessária. Só estou fazendo meu trabalho, respondeu Lúcia, tentando manter a voz firme. Clara sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Faça só isso. Então. Nada além. A ameaça ficou no ar. Naquela noite, Lúcia quase não dormiu. Pensava no que poderia acontecer se continuasse ali sem agir. Pensava no risco de falar. Pensava no peso de ficar calada. Na manhã seguinte, encontrou Dona Alzira ainda mais abatida. A idosa mal conseguiu segurar o copo com as duas mãos. Ela me deu algo diferente ontem, murmurou. Me deixou tonta. Lúcia sentiu o sangue gelar. Aquilo era novo. Ou talvez só estivesse ficando mais forte. Sem pensar muito, quando Clara saiu para resolver algo na cidade, Lúcia entrou rapidamente no quarto, fotografou os documentos que encontrou sobre a mesa e gravou um áudio curto com Dona Alzira, registrando sua voz fraca e confusa. Era arriscado. Muito arriscado. Mas não havia mais tempo. Quando Clara voltou, estava de mau humor, andava pela casa com passos rápidos, falando sozinha, visivelmente irritada. Ele pode aparecer a qualquer momento, disse ao telefone. Preciso resolver isso antes. Lúcia entendeu. Henrique podia voltar. E Clara queria tudo pronto antes disso. Naquele instante, Lúcia soube. Se esperasse mais, talvez não houvesse mais ninguém para salvar. Lúcia passou o resto do dia com a sensação de que estava caminhando sobre um fio fino demais. Qualquer passo em falso podia fazê-la cair. Clara estava diferente. Mais nervosa. Mais agressiva nos gestos. Já não disfarçava tanto incômodo com a presença da empregada. Você anda demais pelos corredores, reclamou em certo momento. Não precisa ficar vigiando tudo. Lúcia pediu desculpas e baixou a cabeça, mas por dentro estava em alerta total. Clara estava desconfiando. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Dona Alzira quase não falava naquele dia. Passava longos períodos de olhos fechados, respirando devagar, como se estivesse sempre cansada demais para existir. Quando acordava, parecia assustada, como se não soubesse onde estava. Eu tenho medo de dormir, confessou, num sussurro fraco. Quando durmo, parece que não acordo igual. A frase ficou ecoando na cabeça de Lúcia como um aviso. Naquela noite, enquanto organizava a cozinha, Clara apareceu de repente. Amanhã cedo vamos resolver umas coisas no jardim, disse, sem explicar. Quero tudo organizado. Água, baldes, toalhas. O pedido pareceu simples demais. Mas algo na forma como Clara falou fez Lúcia sentir um arrepio. Água. Cedo demais. Posso saber para quê? Perguntou com cuidado. Clara virou-se devagar. Você não precisa saber de tudo. O tom não deixava espaço para discussão. Quando ficou sozinha, Lúcia encostou na pia e respirou fundo. Entendeu que algo grande estava sendo preparado. Algo que Clara não queria que ninguém interrompesse. Na madrugada, Lúcia quase não dormiu. Pensava na mãe, pensava nos próprios filhos, pensava em Dona Alzira sozinha naquele quarto.
Pensava também em Henrique, que seguia alheio a tudo aquilo. O celular estava ao lado da cama. As gravações, as fotos, as anotações. Provas frágeis, talvez insuficientes, mas reais. Se eu não fizer nada, isso termina amanhã, murmurou para si mesma. Na manhã seguinte, encontrou Dona Alzira mais confusa do que nunca. A idosa mal conseguia manter os olhos abertos. Ela disse que vamos sair, murmurou. Eu não quero ir. Lúcia sentiu o coração acelerar. A intuição gritava que aquela saída não era comum. Não era passeio. Não era cuidado. Enquanto Clara resolvia algo no escritório, Lúcia fez algo que nunca tinha feito em todos aqueles anos. Pegou o telefone fixo da casa, discou um número que sabia de cor, e desligou antes de completar a chamada. Era o número de Henrique. As mãos tremiam. O medo era enorme. Mas a decisão estava tomada. Ela não podia mais esperar o momento perfeito. Porque, às vezes, o momento perfeito nunca chega. E quando chega tarde demais, não há mais ninguém para salvar. O dia amanheceu pesado, como se o ar da casa estivesse mais denso. Lúcia sentiu isso logo ao entrar pelo portão. Não era apenas ansiedade. Era pressentimento. Algo estava prestes a acontecer, e não havia mais como fingir que não via. Clara já estava acordada. Vestia roupas simples, presas ao corpo, e andava de um lado para o outro no jardim, observando o espaço como quem organiza um cenário. Baldes estavam encostados perto da área externa. Toalhas dobradas sobre uma mesa improvisada. Quero tudo limpo e pronto, ordenou, sem olhar para Lúcia. Não podemos perder tempo. A frase ecoou forte. Perder tempo com o quê? No quarto, Dona Alzira estava pior do que nunca. A respiração era lenta, irregular. Os olhos abriam e fechavam sem foco. Quando Lúcia tentou ajudá-la a se sentar, sentiu o corpo leve demais, quase sem força. Eu estou com medo, murmurou a idosa, segurando o braço da empregada. Não me deixa sozinha. Lúcia engoliu o choro. Eu não vou deixar, Dona Alzira. Mas, no fundo, ela não tinha certeza se conseguiria cumprir aquela promessa. Pouco depois, Clara apareceu na porta do quarto. Vamos levá-la para fora, disse. O sol ajuda. Água também. Vai fazer bem. Dona Alzira tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça em negativa, quase imperceptível. Pare de resistência, respondeu Clara, fria. É para o seu bem. Lúcia sentiu um frio correr pela espinha. Aquilo não soava como cuidado. Soava como ordem final. Enquanto ajudava a colocar um chale nos ombros da idosa, Lúcia percebeu que Clara não desgrudava do relógio. Olhava a hora o tempo todo. Andava apressada. Nervosa. O Henrique ligou? Arriscou perguntar. Clara parou por um segundo. O olhar foi rápido, cortante. Não. E não vai ligar hoje. A resposta foi direta demais. Ensaiada demais. Ao levar Dona Alzira em direção ao jardim, Lúcia notou algo diferente no rosto da idosa. Não era apenas medo. Era despedida. Como se, no fundo, ela sentisse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Se eu não sair daqui hoje, começou a dizer, mas a frase morreu no meio. Lúcia apertou a mão dela com força. Naquele instante, o celular no bolso de Lúcia vibrou. Uma mensagem curta, quase imperceptível. Era de Henrique. Chego hoje. Não avise a Clara. O coração de Lúcia disparou. Ela levantou os olhos e viu Clara de costas, organizando tudo no jardim, confiante de que ainda tinha controle total da situação. Mas o tempo estava prestes a virar contra ela. E o que estava prestes a acontecer ali fora mudaria tudo. O sol da manhã iluminava o jardim, mas não trazia nenhum calor humano àquela cena. Clara havia organizado tudo como se fosse algo simples, quase rotineiro. Uma banheira grande foi colocada perto da área externa, baldes alinhados ao lado, toalhas dobradas com cuidado. Tudo limpo. Tudo pronto. Dona Alzira foi levada até ali com passos lentos, apoiada em Lúcia. A idosa mal conseguia se manter em pé. O rosto estava pálido, os olhos perdidos, o corpo frágil envolto em um chale fino demais para proteger qualquer coisa. Vai ser rápido, disse Clara, com a voz firme. A água ajuda a circulação.
Lúcia sentiu um aperto no peito. Aquilo não parecia cuidado. Parecia execução lenta. Quando Clara começou a despejar a água quente na banheira, Dona Alzira tentou recuar. O corpo reagiu antes da mente. Não, murmurou, assustada. Pare de drama, respondeu Clara. Segure firme. A água tocou a pele da idosa, e o grito veio como um choque. Por favor, tá queimando. O som cortou o jardim. Não foi alto, mas foi verdadeiro. Desesperado. Lúcia deu um passo à frente. Clara, isso está errado. Gritou, sem conseguir se calar. Foi então que o portão da casa se abriu. Henrique havia chegado mais cedo. Desceu do carro com a pasta ainda na mão, falando ao telefone, até que seus olhos encontraram a cena à frente. Ele congelou. Viu a mãe sendo forçada para dentro da banheira. Viu o desespero no rosto dela. Ouviu o grito que ainda ecoava no ar. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com a voz falhando. Clara virou-se devagar. Por um segundo, tentou sorrir. Amor, você chegou mais cedo. Mas Henrique não respondeu. Correu até a mãe, empurrando a banheira com força suficiente para afastá-la da água. Mãe! Gritou, ajoelhando-se ao lado dela. O que fizeram com você? Dona Alzira chorava, tremendo. Ela me machuca, conseguiu dizer. Eu falei, mas ninguém ouviu. Lúcia não pensou duas vezes. Eu vi tudo, disse, apontando para Clara. Os remédios, os papéis, a fome, os banhos, tudo. O silêncio caiu pesado. A máscara de Clara finalmente rachou. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram frios. Você não entende, começou a dizer. Eu só estava tentando ajudar. Henrique se levantou devagar, o rosto tomado por choque e raiva. Ajudar queimando minha mãe? Naquele instante, tudo que estava escondido veio à tona. E nada mais seria como antes. O jardim, que minutos antes parecia apenas silencioso, agora estava carregado de tensão. Henrique segurava a mãe com cuidado, tentando protegê-la do frio e do medo que ainda tremiam no corpo frágil. Dona Alzira chorava baixo, como quem finalmente se permitia sentir depois de muito tempo calada. Está tudo bem, mãe, agora está, repetia ele, mais para si mesmo do que para ela. Clara permanecia parada a poucos passos, rígida, como se ainda tentasse entender que o controle tinha escapado de suas mãos. O rosto estava pálido, o olhar perdido entre raiva e cálculo. Henrique, você está exagerando, disse ela, tentando retomar o tom calmo. Sua mãe está confusa. Essas coisas acontecem com a idade. Lúcia não se conteve. Não é confusão, respondeu firme. Eu vi tudo. Todos os dias. Os remédios que não eram dela. A comida que não chegava. As portas trancadas. O medo. Henrique levantou os olhos, encarando a esposa como nunca antes. Que remédios, Clara? Perguntou, com a voz dura. Que portas? Por um instante, Clara hesitou. Foi pouco, mas suficiente. O silêncio falou mais do que qualquer explicação. Você não entende a pressão que eu estava passando, respondeu, irritada. Cuidar de alguém assim não é fácil. Não é fácil torturar alguém, rebateu Henrique. Principalmente a minha mãe. Ele ajudou Dona Alzira a se sentar em uma cadeira longe da banheira. Pegou o celular do bolso com as mãos ainda tremendo. Vou chamar um médico. Agora. Não precisa disso, disse Clara, dando um passo à frente. Podemos resolver em casa. Não, respondeu ele, sem olhar para ela. Você não decide mais nada. A frase caiu como um golpe. Pela primeira vez, Clara não tinha autoridade. Lúcia se aproximou de Dona Alzira, cobrindo-a com uma toalha seca. A senhora não está sozinha, disse baixo. Nunca mais. Dona Alzira segurou a mão dela com força. Obrigada, murmurou. Minutos depois, enquanto Henrique falava ao telefone, Clara começou a andar de um lado para o outro, inquieta. O olhar corria pela casa, pelos muros, pelo portão, como se pensasse em fugir, ou em apagar rastros. Você vai se arrepender disso, disse, quase em sussurro, olhando para Lúcia. Eu me arrependeria se ficasse calada, respondeu a empregada, com a voz firme.
Henrique voltou. Sério. O médico está a caminho. E depois disso, vamos conversar com calma. Tudo. Clara percebeu, naquele instante, que a história que havia construído estava ruindo. E que, dali em diante, cada verdade escondida começaria a aparecer. O que ela não sabia era que aquele era apenas o começo. O médico chegou pouco tempo depois, trazendo consigo um silêncio ainda mais pesado. Ao examinar Dona Alzira, seu semblante mudou rapidamente. Pediu que todos se afastassem e começou a fazer perguntas simples, mas que a idosa demorava a responder. Confusão, fraqueza extrema, desidratação. Nada daquilo era normal. Ela precisa de observação imediata, disse, por fim, olhando diretamente para Henrique. E precisamos rever todos os medicamentos que ela vinha tomando. Clara tentou interromper. Esses remédios foram recomendados. Por qual médico? Cortou ele. Sério. Clara não respondeu. Enquanto Dona Alzira era levada para o quarto, Henrique pediu que Lúcia mostrasse tudo o que tinha guardado. A empregada respirou fundo antes de abrir a bolsa. Fotografias, embalagens de remédio, o papel com anotações de horários, pequenos áudios gravados sem saber se algum dia teria coragem de usar. Henrique passou os olhos por tudo em silêncio. A cada item, o rosto ficava mais tenso. Isso vem acontecendo há quanto tempo? Perguntou, por fim. Meses, respondeu Lúcia. Talvez mais. Henrique fechou os olhos por um instante. A culpa bateu forte. Ele havia confiado. Havia se afastado. Havia deixado tudo nas mãos da pessoa errada. Eu falhei com minha mãe, murmurou. O senhor não sabia, respondeu Lúcia. Mas agora sabe. Clara assistia aquela cena de longe, sentada no sofá da sala. Já não falava muito. O olhar estava distante, como se calculasse saídas. Quando percebeu que Henrique caminhava em sua direção, endireitou a postura. Você vai mesmo acreditar nessa história? Perguntou, tentando manter a calma. Uma empregada ressentida, uma idosa confusa. Henrique não elevou a voz. Isso assustou mais do que um grito. Eu vi, disse apenas. E ouvi. Ele mostrou a ela uma das embalagens de remédio. Isso não foi prescrito por médico nenhum da família. Clara engoliu em seco. Você não entende a pressão, repetiu, pela terceira vez. Eu só queria resolver tudo antes que saísse do controle. Você quase matou minha mãe, respondeu Henrique, sem emoção. Isso não é pressão. É crime. A palavra pairou no ar. Crime. Naquele momento, Clara percebeu que não estava mais lidando apenas com uma briga familiar. A situação havia ultrapassado qualquer controle que ela imaginava ter. No quarto, Dona Alzira acordou por alguns segundos. Procurou com os olhos até encontrar o filho. Você está aqui, murmurou. Henrique segurou a mão dela com cuidado. Estou, mãe. E não vou mais sair. Do lado de fora, Clara sentiu, pela primeira vez, algo que não conhecia bem. Medo. Enquanto Dona Alzira descansava sob observação médica, Henrique sentou-se no escritório da casa como não fazia havia meses. O ambiente parecia o mesmo, mas agora tudo ali tinha outro peso. As pastas organizadas demais, as gavetas sempre fechadas, o computador pessoal de Clara desligado à força. Ela passava muito tempo aqui, comentou Lúcia, parada à porta. Sempre dizia que estava organizando coisas da família. Henrique assentiu em silêncio. Começou a abrir gavetas, uma por uma. No início, encontrou apenas papéis comuns. Contas pagas, contratos antigos, documentos da empresa. Mas, no fundo da última gaveta, havia uma pasta diferente, mais grossa, escondida sob outros arquivos. Dentro dela, havia cópias de documentos assinados por Dona Alzira. Henrique sentiu o estômago revirar. Isso não faz sentido, murmurou. Eram autorizações, procurações, papéis que davam poderes amplos a Clara. Assinaturas tremidas, datas recentes. Tudo feito quando a mãe já mal conseguia se manter lúcida. Ela me disse que era coisa simples, contou Lúcia, que a senhora só precisava assinar. Henrique respirou fundo. Aquilo não era simples. Era um golpe. Continuando a busca, encontrou extratos bancários impressos. Movimentações estranhas.
Valores altos transferidos entre contas que ele não reconhecia. Algumas delas no nome de empresas que nunca tinha ouvido falar. Isso aqui não é da família, disse, sentindo a raiva subir. Isso aqui é desvio. Cada nova folha revelava mais do plano. Clara não estava apenas controlando Dona Alzira. Estava usando a fragilidade dela para mexer em dinheiro, patrimônio e decisões que não lhe pertenciam. No quarto ao lado, Clara escutava os passos e as vozes abafadas. Sabia que estavam mexendo em tudo. Levantou-se devagar, tentando manter a calma, mas o coração batia rápido demais. Henrique, chamou, entrando no escritório. Isso é uma invasão da minha privacidade. Ele não levantou a voz. Apenas virou a pasta na direção dela. Você forçou minha mãe a assinar isso? Clara parou. O silêncio durou segundos longos demais. Ela concordou, respondeu, fria. Estava tudo confuso na cabeça dela. Alguém precisava assumir. Alguém ou você? Rebateu Henrique. Porque essas contas não são da família. O olhar de Clara mudou. Não havia mais fingimento. Apenas cálculo. Eu estava garantindo nosso futuro. Disse. Você vive viajando. Alguém precisava agir. Henrique fechou a pasta com força. Você cruzou uma linha que não tem volta. Naquele instante, Clara percebeu que não se tratava mais de convencer. O jogo havia virado. E cada papel escondido agora era uma prova contra ela. Do lado de fora do escritório, Lúcia observava em silêncio, entendendo que a verdade não estava mais apenas nos gritos ou na dor visível. Ela estava escrita, assinada e guardada em gavetas que finalmente haviam sido abertas. Clara não gritou, não chorou, não implorou. Em vez disso, fez o que sempre soube fazer melhor, tentou virar o jogo. Caminhou pelo escritório como se ainda fosse dona daquele espaço, cruzou os braços e respirou fundo, escolhendo cada palavra. Você está cansado, Henrique, disse com calma calculada. Acabou de chegar de viagem, viu uma cena fora de contexto e está deixando essa mulher. Apontou com o queixo para Lúcia, plantar dúvidas na sua cabeça. Lúcia sentiu o impacto da acusação, mas permaneceu em silêncio. Fora de contexto? Respondeu Henrique. Eu vi minha mãe gritar de dor. Ela está doente, insistiu Clara. Confusa. Idosos confundem sensações. Criam histórias. Você sabe disso. Henrique fechou os punhos. Não subestime minha inteligência. Clara percebeu que precisava ir além. Aproximou-se, baixando a voz. Se isso virar escândalo, você sabe quem perde mais? Disse. Sua empresa. Sua imagem. Sua mãe vai ser exposta. Você quer isso? A ameaça veio clara. Não era mais sobre cuidado. Era sobre poder. Você está me chantageando? Perguntou Henrique, incrédulo. Estou sendo realista, respondeu ela. Podemos resolver isso em casa. Discretamente. Sem polícia, sem médicos estranhos, sem empregados se metendo onde não foram chamados. Lúcia ergueu o olhar naquele instante. Eu fui chamada quando ela pediu ajuda, disse firme. E eu ouvi. Clara virou-se devagar, o olhar afiado. Você devia lembrar do seu lugar. Meu lugar é não deixar uma senhora morrer calada, respondeu Lúcia, com a voz trêmula, mas decidida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique passou a mão no rosto, respirando fundo. Chega, disse. Você não vai mais decidir nada aqui. Clara riu curto, sem humor. Você acha mesmo que é tão simples? Perguntou. Esses documentos não surgiram sozinhos. Tem gente envolvida. Advogados. Contas. Se você mexer nisso, vai arrastar muita coisa junto. Henrique sentiu o alerta acender. Aquilo soava como confissão. Então você admite que planejou tudo. Clara hesitou por um segundo. Foi o suficiente. Eu planejei proteger o que é nosso. Respondeu. Do jeito que você nunca teve coragem. Henrique se afastou um passo, como se visse aquela mulher pela primeira vez. Você não protegeu ninguém. Você destruiu. Do quarto, ouviu-se um gemido fraco. Dona Alzira chamava. Henrique saiu sem dizer mais nada e foi até a mãe. Segurou sua mão, sentindo a fragilidade daquele corpo que ele quase perderá.
Clara ficou sozinha no escritório, cercada pelos próprios papéis. Pela primeira vez, percebeu que não estava mais no comando. E quando o controle escapa, quem sempre manipulou começa a se desesperar. O clima dentro da mansão mudou completamente. Onde antes havia controle, agora havia tensão. Onde antes Clara dava ordens, agora caminhava inquieta, falando sozinha, tentando prever o próximo movimento de Henrique. Ele, por sua vez, não perdeu tempo. Logo pela manhã, fez 2 ligações importantes. A primeira para o médico de confiança da família, o mesmo que acompanhava Dona Alzira há anos e que havia sido afastado sem explicações. A segunda para um advogado antigo, alguém que conhecia bem os negócios e, principalmente, a história da família. Quero tudo documentado, disse Henrique ao telefone. Tudo. Lúcia observava de longe, sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente alguém estar fazendo algo. Medo por saber que Clara não era o tipo de pessoa que aceitava perder sem reagir. Quando o médico chegou, examinou Dona Alzira com atenção e não escondeu a preocupação. Esses medicamentos não deveriam estar sendo usados juntos, afirmou, sério. Em alguém da idade dela, isso pode causar confusão, desidratação grave e até falência dos órgãos. Henrique fechou os olhos por um instante. Então ela corria risco real? Sim, respondeu o médico. Risco de morte. A palavra ecoou como um soco. No escritório, o advogado analisava os documentos encontrados. Quanto mais lia, mais grave ficava sua expressão. Isso aqui é sério, disse. Procurações assinadas sem plena capacidade, movimentações financeiras estranhas, isso configura crime. Tudo feito enquanto eu estava fora, murmurou Henrique. Justamente, respondeu o advogado. Isso não foi descuido. Foi planejado. Clara, que escutava parte da conversa do corredor, percebeu que a situação estava saindo definitivamente do controle. Tentou ligar para alguém, mas ninguém atendia. Caminhou até a porta da frente, abriu, fechou. Olhou o portão como quem mede distância. Lúcia cruzou com ela no corredor. Vai a algum lugar? Perguntou, com cautela. Isso não é da sua conta, respondeu Clara, ríspida. Mas havia algo diferente naquela resposta. Não era segurança. Era pressa. Henrique apareceu logo depois. Você não vai sair, disse, firme. Não enquanto isso tudo não for esclarecido. Clara o encarou, os olhos brilhando de raiva. Você está me tratando como criminosa. Você se colocou nessa posição, respondeu ele. E agora, tudo vai ser resolvido do jeito certo. No quarto, Dona Alzira dormia sob efeito apenas de hidratação e cuidados básicos. O rosto parecia um pouco mais tranquilo. Lúcia ficou ali por alguns minutos, observando aquela mulher frágil que quase havia sido apagada em silêncio. Pensou em como tudo teria terminado se tivesse ficado calada. Na sala, o advogado fechou a pasta. Henrique, disse. O próximo passo envolve autoridades. Clara ouviu aquilo à distância. E, naquele instante, entendeu que o jogo havia virado de vez. Clara não dormiu naquela noite. Andava pela casa em passos curtos, como um animal encurralado. O silêncio que antes a favorecia agora parecia acusá-la. Cada som, cada rangido, cada porta fechando ao longe fazia seu coração disparar. Ela sabia que o tempo estava contra ela. Henrique havia assumido o controle da casa sem levantar a voz, e isso a irritava ainda mais. Não gritava, não discutia. Apenas tomava decisões. Médicos, advogado, telefonemas. Tudo avançava rápido demais. Na cozinha, Clara pegou o celular e discou um número que não usava havia meses. Preciso que venha hoje, disse assim que a ligação foi atendida. Não posso explicar agora. Só venha. Desligou antes de ouvir resposta. Enquanto isso, no quarto, Dona Alzira despertava lentamente. Lúcia estava ao lado, segurando sua mão. Você está segura agora? Disse, com cuidado. Ela não vai mais mandar em mim? Perguntou a idosa, com a voz fraca. Não vai, respondeu Lúcia, com firmeza. Clara ouviu a conversa do corredor. Aquilo a atingiu como um golpe. Perder o controle sobre Dona Alzira significava perder tudo. Pouco depois, ela entrou no escritório e começou a juntar documentos em uma pasta.
Papéis que não haviam sido encontrados. Anotações, contratos, comprovantes. Cada folha era uma possível saída. Ou uma arma. Henrique entrou no cômodo e a encontrou ali. O que você está fazendo? Perguntou. Organizando minhas coisas, respondeu Clara, sem olhar. Já que você decidiu me transformar na vilã dessa história. Henrique suspirou. Clara, isso acabou. Ela se virou de repente. Acabou para quem? Retrucou. Você acha que essas acusações não vão respingar em você? Na sua empresa? Na sua família? Prefiro lidar com isso do que continuar mentindo, respondeu ele. Clara deu um sorriso curto. Você sempre foi fraco para enfrentar consequências. Antes que ele respondesse, o interfone tocou. Senhor Henrique, disse a voz do portão. Tem um homem aqui perguntando pela dona Clara. O olhar dela brilhou por um segundo. Mande entrar, disse rapidamente. Henrique franziu a testa. Quem é? Um amigo, respondeu Clara. Alguém que pode ajudar a esclarecer tudo isso. Minutos depois, um homem de terno simples entrou na sala. Cumprimentou Clara com familiaridade demais. Doutor Marcelo, apresentou ela. Meu advogado. O advogado de Henrique trocou um olhar rápido com o patrão. Estranho, disse baixo. Esse nome não aparece em nenhum dos documentos oficiais. Clara percebeu que sua última cartada estava falhando. O homem pigarreou, desconfortável. Talvez seja melhor conversarmos depois, murmurou. Henrique cruzou os braços. Não. Agora. Naquele instante, Clara entendeu que não havia mais discurso, nem ameaça, nem manipulação que resolvesse. O cerco estava fechado. E a queda era inevitável. O som da campainha ecoou pela casa como um ponto final. Não era mais visita. Não era mais conversa interna. Era o mundo de fora entrando de vez naquela história. Henrique abriu a porta e encontrou 2 policiais e uma assistente social. Os rostos eram sérios, profissionais, atentos. Não havia julgamento, apenas procedimento. Recebemos uma denúncia de possível maus-tratos e uso indevido de medicamentos, disse a assistente social. Precisamos verificar a situação da senhora Alzira. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. Isso é um absurdo, reagiu de imediato. Essa casa sempre foi bem cuidada. Henrique deu um passo à frente. Eu mesmo fiz a denúncia, disse, com firmeza. E tenho provas. A assistente social anotou algo rapidamente. Podemos vê-la? Lúcia conduziu todos até o quarto. Dona Alzira estava acordada, mais lúcida do que nos dias anteriores, mas ainda fraca. Ao ver pessoas desconhecidas, encolheu-se um pouco. Está tudo bem, disse Lúcia, segurando sua mão. Eles estão aqui para ajudar. A assistente social se aproximou com cuidado. Dona Alzira, a senhora pode me dizer como tem sido tratada? Houve um silêncio longo. Henrique sentiu o coração acelerar. Clara observava da porta, rígida. Começou a idosa, com a voz baixa. Eu sentia dor. Muita dor. E medo. A frase foi suficiente. Os policiais trocaram um olhar discreto. Enquanto isso, no escritório, o advogado de Henrique organizava os documentos já separados. Procurações, extratos, registros médicos, fotografias, áudios. Tudo foi colocado sobre a mesa. Isso aqui mostra um padrão, explicou. Não é um episódio isolado. Clara entrou no cômodo, exaltada. Vocês estão destruindo minha vida, gritou. Tudo por causa de exageros. Um dos policiais se virou para ela. Senhora, precisamos que mantenha calma. Calma? Retrucou. Estão me acusando sem provas. Henrique apontou para a mesa. As provas estão aí. Pela primeira vez, Clara pareceu perder o controle de verdade. A voz falhou. O olhar se perdeu. Tentou falar, mas nenhuma frase saiu completa. A assistente social voltou ao escritório. A senhora Alzira será encaminhada para acompanhamento médico fora deste ambiente, informou. E, até que tudo seja esclarecido, recomendamos que não permaneça sob os cuidados da nora. Clara empalideceu. Isso não vai ficar assim, murmurou. Um dos policiais respondeu com firmeza. A partir de agora,
Tudo será tratado oficialmente. Lúcia sentiu um peso enorme sair dos ombros. O silêncio que por tanto tempo protegeu a violência agora havia sido quebrado. E desta vez, havia registros, testemunhas e consequências. Nada mais seria varrido para debaixo do tapete. Dona Alzira deixou a mansão no fim daquela tarde. Não houve pressa, nem sirenes. Apenas um carro discreto, o médico ao lado, e Henrique segurando sua mão durante todo o trajeto. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo de para onde estava indo. O quarto do hospital era simples, claro, silencioso. Nada de luxo, nada de exageros. Ainda assim, para Dona Alzira, aquele lugar parecia mais seguro do que qualquer espaço da antiga casa. Ali, ninguém a apressava. Ninguém a mandava calar. Ninguém dizia que dor era exagero. Nos primeiros dias, ela dormiu muito. O corpo precisava se livrar do efeito dos remédios, e a mente precisava descansar do terror constante. Às vezes acordava assustada, chamando pelo filho ou por Lúcia. E eles estavam sempre lá. Você está segura, repetia Henrique, todas as vezes. Lúcia visitava todos os dias, mesmo cansada. Sentava ao lado da cama e falava coisas simples. Sobre o tempo. Sobre comida. Sobre pequenas histórias. Era assim que Dona Alzira começava a voltar. Em um desses dias, a idosa abriu os olhos e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Eu achei que ia morrer sem ninguém saber, disse, de repente. Henrique sentiu o peito apertar. Eu sinto muito, mãe. Não sinta, respondeu ela, com esforço. Sinta coragem. Porque agora você viu. A recuperação era lenta. O médico foi claro. O trauma não desapareceria de uma hora para outra. Haveria confusão, lapsos, medo. Mas também havia algo novo. Acolhimento. Longe da casa, Dona Alzira começou a comer melhor. A ganhar um pouco de força. A sorrir, mesmo que de forma tímida. Pequenos gestos que, antes, pareciam impossíveis. Enquanto isso, Henrique passava a enfrentar outra dor. A culpa. Revia mensagens antigas, lembrava das vezes em que adiou uma visita, das ligações rápidas em que confiou demais. Eu devia ter percebido, disse a Lúcia certa noite. O senhor confiou, respondeu ela. Isso não é crime. O crime foi o que fizeram com ela. Essas palavras ficaram com ele. Dona Alzira, aos poucos, começou a falar mais. Lembrava de frases duras, de noites em claro, de medo de reclamar. Cada relato era difícil, mas também libertador. Era como se tirar aquilo de dentro fosse parte da cura. Agora eu sei, disse um dia, segurando a mão do filho. O silêncio machuca mais do que a dor. Henrique entendeu, naquele instante, que salvar a mãe não era apenas tirá-la daquela casa. Era ouvi-la. De verdade. Clara deixou a mansão escoltada, sem alarde, sem plateia. Não houve gritos nem escândalo. Apenas passos firmes, um olhar vazio e a certeza de que nada do que ela havia construído se sustentaria dali em diante. Durante o depoimento, tentou manter a postura. Falou em estresse, em excesso de responsabilidade, em mal-entendidos. Mas as palavras já não tinham o mesmo peso. As provas falavam por ela. Os documentos. Os registros médicos. Os relatos. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça cruel. Quando perguntaram se sabia que Dona Alzira estava vulnerável no momento das assinaturas, Clara hesitou. Ela confiava em mim, respondeu, por fim. A frase soou mais como confissão do que defesa. Henrique acompanhou parte do processo à distância. Não sentia prazer algum em ver a queda de alguém que um dia amou. O sentimento era outro. Era luto. Pelo casamento. Pela confiança. Pelo tempo perdido. Você se sente vingado? Perguntou o advogado certa vez. Não, respondeu Henrique. Me sinto responsável por não deixar isso se repetir. Clara perdeu o acesso às contas, aos bens, à casa. As investigações continuaram, revelando movimentações suspeitas que iam além do que Henrique imaginava. Aquilo não tinha sido um impulso. Tinha sido um plano. Lúcia foi chamada para depor. Entrou na sala com as mãos tremendo, mas saiu com a cabeça erguida. Pela primeira vez, sua voz havia sido ouvida oficialmente. A senhora fez a coisa certa,
disse a assistente social ao final. Lúcia respirou fundo. Não era coragem que ela sentia. Era alívio. Dona Alzira acompanhava tudo de longe, protegida. Não precisava mais reviver cada detalhe. Já havia dito o suficiente. Agora, o foco era outro: viver. Em uma das visitas, ela perguntou por Clara. Ela vai pagar pelo que fez? Quis saber, sem ódio, apenas curiosidade. Henrique pensou por um instante. Ela vai responder pelos atos dela. Respondeu. E isso é o máximo que a gente pode pedir. Dona Alzira assentiu. Então está bom. Naquela noite, Henrique ficou sozinho na antiga casa por alguns minutos. Caminhou pelo jardim, agora silencioso de outro jeito. Não era mais um silêncio de medo. Era um silêncio de encerramento. Pensou em tudo que quase perdeu. E entendeu que algumas pessoas só percebem o valor da verdade quando ela chega tarde demais para quem tentou escondê-la. Algumas semanas se passaram desde que tudo veio à tona. O tempo não apagou o que aconteceu, mas começou a colocar cada coisa em seu lugar. Dona Alzira já não estava no hospital. Foi levada para uma casa menor, clara, tranquila, onde podia sentir o sol entrar pela janela sem medo. O corpo ainda era frágil, mas havia algo novo em seus olhos. Presença, atenção, vontade. Ela acordava cedo, tomava café com calma e, às vezes, ficava longos minutos olhando o movimento da rua, como se estivesse reaprendendo a viver fora do silêncio imposto. Pequenos hábitos voltavam. Um sorriso tímido. Uma história antiga contada sem pressa. Henrique visitava a mãe todos os dias que podia. Não por obrigação, mas por escolha. Sentava ao lado dela, escutava mais do que falava. Descobriu que ouvir era um tipo de cuidado que nunca tinha aprendido. Eu achei que te dar conforto era te dar dinheiro, confessou certa vez. Dona Alzira segurou sua mão. Conforto é não ter medo, respondeu. Essas palavras ficaram com ele. Lúcia também teve sua vida transformada. Continuava simples, como sempre foi, mas agora carregava algo que nunca teve antes: reconhecimento. Não apenas dos outros, mas de si mesma. Entendeu que sua voz tinha valor, mesmo quando tremia. Você salvou uma vida, disse Henrique. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondeu ela. Mas ambos sabiam que nem todos teriam tido a mesma coragem. A antiga mansão foi colocada à venda. Para Henrique, aquele lugar carregava memórias demais, algumas boas, outras impossíveis de apagar. Preferiu fechar aquele ciclo. O dinheiro, agora, parecia menos importante do que a paz. Em alguns momentos, Dona Alzira perguntava pelo passado. Não por saudade, mas por entendimento. Como alguém consegue fazer isso com outra pessoa? Questionou uma vez. Ninguém respondeu. Porque nem tudo tem explicação simples. O que ficou claro para todos foi outra coisa: o perigo do silêncio. A facilidade com que a violência se esconde quando ninguém olha de perto. Quando o cuidado vira desculpa para controle. Quando a aparência engana. A história de Dona Alzira poderia ter terminado de outra forma. Em silêncio. Em dor. Sem testemunhas. Mas não terminou. Porque alguém decidiu ver. Alguém decidiu ouvir. Alguém decidiu falar. E isso mudou tudo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Dona Alzira fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Não havia mais gritos. Não havia mais ordens. Apenas o som distante da vida acontecendo. E isso, para ela, já era tudo. Algumas histórias não terminam com aplausos, nem com finais felizes perfeitos. Elas terminam com consciência. E talvez seja esse o tipo de final mais necessário. Dona Alzira nunca voltou a ser exatamente quem era antes. Algumas marcas não desaparecem completamente. Às vezes, ela ainda acordava assustada durante a noite. Outras vezes, se calava no meio de uma frase, como se lembranças antigas puxassem sua mente para um lugar escuro demais. Mas havia uma diferença essencial. Ela não estava mais sozinha. Henrique passou a reorganizar a própria vida. Diminuiu viagens, mudou prioridades, aprendeu a estar presente. Descobriu, com dor, que confiança cega também pode machucar. Que amar não é delegar cuidado. É acompanhar. Eu demorei para enxergar, disse certa vez.
Mas nunca mais vou fechar os olhos. Lúcia seguiu trabalhando, agora em outro lugar, mais perto da própria casa. Continuava simples, discreta, mas algo nela havia mudado para sempre. Aprendeu que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Muitas pessoas a chamaram de heroína. Ela nunca gostou desse nome. Eu só não aguentei ver aquilo e fingir que não era comigo, dizia. E talvez seja exatamente aí que mora a lição dessa história. A violência nem sempre grita. Às vezes, ela fala baixo. Às vezes, ela sorri. Às vezes, veste roupas bonitas e usa palavras doces. Às vezes, se esconde atrás do nome cuidado. E é por isso que tantas histórias como a de Dona Alzira terminam em silêncio. Porque ninguém pergunta. Porque ninguém observa. Porque ninguém quer se envolver. Se Lúcia tivesse ignorado os sinais. Se Henrique tivesse chegado um dia depois. Se Dona Alzira tivesse perdido mais um pouco da força. Talvez ninguém estivesse contando essa história agora. O que salvou Dona Alzira não foi dinheiro, nem status, nem poder. Foi atenção. Foi empatia. Foi alguém que decidiu ouvir um pedido fraco demais para ser ouvido sozinho. Antes de dormir naquela noite, Dona Alzira segurou a mão do filho e disse algo simples. Se você escutar alguém pedindo ajuda, não espere ter certeza absoluta. A dúvida também é um aviso. Henrique nunca esqueceu essa frase. E talvez você, que ouviu essa história até aqui, também não deva esquecer. Porque, em algum lugar, alguém pode estar sofrendo em silêncio. E às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é que alguém tenha coragem de não se calar. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.